Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde de sexta-feira, programa ao vivo aqui na Vibe Mundial. Estou aqui com um comunicador da Vibe Mundial. Estou aqui recebendo Rabino Shimon. Isso. É assim muito que eu prazer. pronuncio? Exato. Shimon Exato. Brandt. Isso. Muito bem-vindo, Rabino. Muito prazer. O Rabino está aqui na Vibe Mundial toda segunda-feira, às 19 horas, com o programa Segredos Cabalísticos. Segredos Cabalísticos. Quando a gente fala deste universo, né, da Cabalá, quando a gente começa a estudar um pouquinho que seja, vai vendo o quanto isso é tão instigante e um estudo leva a outro. E o seu programa tem feito isso com as pessoas, né? Procuramos compartilhar esse conhecimento que é milenar. É muito bom. Os programas estão disponíveis no YouTube para que todos, quem não assistiu ou não ouviu ainda, pode acessar o site vibemundialfm.com.br. Lá estão os programas em podcast e também, claro, lá no YouTube os programas estão disponíveis em live e na página de vocês também. Isso. Não é isso? Uhum. Rabino, sim, vamos conversar um pouquinho. O senhor faz parte do movimento racídico. É isso que eu falo? Sim. É assim mesmo? Exato. Lubavitch? Isso. O que significa esse movimento? Sim. É do judaísmo? Sim. Em verdade, quando foram lançadas as linhas mestras do judaísmo há milhares de anos, precisamente há 3.333 anos, quando o povo de Israel estava ao pé do Monte Sinai e recebeu o decálogo, a revelação divina, por meio do maior dos mestres, Moisés, o nosso mestre. Uhum. Então, a grande missão do povo de Israel foi elevar esse mundo físico e material a um nível espiritual superior, revelando Deus nesse mundo por meio da santificação da nossa vida trivial do dia a dia, numa sintonia maior com os ditames e orientações divinos que são expressos na própria Bíblia, particularmente na primeira parte, no Pentateuco. Então, o movimento racídico foi um movimento surgido dentro do judaísmo há 270 anos atrás, só que ele veio revelar um conhecimento muito mais antigo, que é a Hassidut, a filosofia racídica, que é a fina flor da mística do judaísmo baseada na Kabbalah. Em alguns aspectos, a filosofia racídica, mística e cabalística é mais elevada do que a própria Kabbalah de uma forma geral. Por quê? Porque ela tem a capacidade de ser mais acessível a um conceito cabalístico de que um certo assunto espiritual, na sua origem, quanto mais elevado ele é, quando ele cai nesse mundo, no mundo físico e material, ele tem a capacidade de cair mais fundo, mais baixo e se tornar mais acessível. A Kabbalah exige um conhecimento gigantesco e enciclopédico da Torá revelada, do conhecimento judaico revelado, que se traduz em centenas ou milhares de obras. E tem que ter esse conhecimento gigantesco para começar a se aventurar a adentrar a Kabbalah. No entanto, essa fina flor chamada Hassidut em hebraico, filosofia racídica, que também é de cunho místico e cabalístico, tem a capacidade de chegar até a pessoa que não tenha conhecimento prévio, porque ela explica de uma forma tão acessível por meio de inúmeros exemplos, um conhecimento que é totalmente elevado acima dos parâmetros de tempo e espaço desse nosso mundo. E é curioso a gente olhar para isso porque é uma vertente totalmente mística. Sim. Né? E quando a gente passa a estudar esta filosofia judaica, né, a mística, eu passo a ter um conhecimento maior também de tudo que permeia o mundo espiritual? Sim, mas existe um ponto decisivo em toda essa consideração. O propósito da Hassidut, da filosofia racídica, mística e cabalística, é motivar o ser humano com a alegria
constante e contínua de servir a Deus, a vibração, a humildade diante da grandeza de Deus, da grandiosidade de Deus, e coloca nos nossos olhos outras lentes para vislumbrarmos e visualizarmos o mundo com espiritualidade. Por trás de cada situação, de cada local, de cada pessoa, de cada ser vivo, de cada objeto, há uma centelha, uma faísca divina o animando. Então, quando nós conseguimos ver Deus por trás de absolutamente tudo, as nossas lentes nos proporcionam uma vida muito mais significativa, onde o equilíbrio pessoal, onde a harmonia, a serenidade conquistados por meio desse estudo e principalmente dessa vivência. O judaísmo não é a favor do estudo somente como processo intelectual. Há a necessidade da interiorização, a introjeção desse conhecimento a nível das qualidades emocionais, no sentido de melhorarmos, aperfeiçoarmos o nosso caráter, a nossa natureza, a nossa personalidade. Nós estamos aqui nesse mundo não por mera casualidade. Há um propósito maior no nascimento de uma pessoa, na vivência, na passagem da pessoa pela vida afora e também na sua despedida nesse mundo. Tudo que ocorre ao nosso redor e na nossa realidade maior tem um propósito maior, calculado milimetricamente pelo Criador do universo e da vida. E todas essas informações ele recebe imediatamente. Sim, de uma forma acessível, que é o principal. As atitudes acabam sendo fatores bastante importantes, né? Pelo que o senhor está falando aqui para gente. Então, eu ter noção do que é o bem, do que é o mal, desta dualidade e de como eu vou colocar toda essa bondade, essa maldade no meio do meu caminho e com os que eu me relaciono, isso também vai acabar fazendo parte do meu caráter. Claro, em verdade, tudo, absolutamente tudo, vem de Deus, pertence a Deus e foi criado por Deus. Uma das características de Deus, do bem absoluto, é beneficiar. E para que ele possa beneficiar, tem que haver beneficiários. Por isso ele criou o universo e particularmente o ser humano. Mas para otimizar, maximizar o bem, o benefício obtido, Deus resolveu que seria pelo empenho pessoal, pelo esforço pessoal, pela livre escolha. Então, quando está escrito na Bíblia, no Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é uma imagem e semelhança física e material. Imagem é a faísca, é a partícula divina que nos anima por dentro. E semelhança é a capacidade do homem de discernir entre uma coisa e outra, que é similar a Deus, que tem a total escolha de absolutamente tudo. Então, o mal também foi criado por Deus. Quando Deus se ocultou ao criar o mundo, ele possibilitou com que houvesse também o mal. E qual é a função do mal? Contrastar com o bem. É das frases clássicas, dos ditos clássicos da filosofia racídica, que a beleza da luz só pode ser apreciada no contraste com a escuridão. Então, há a necessidade da escuridão para contrastar com a luz, para que realmente possamos apreciar a luz. A chama de um fósforo aceso, a plena luz do dia, de meio-dia, de um sol ardente, ela é mal visualizada sequer. No entanto, no breu, no escuro, de uma câmera fechada ou de uma noite bem escura sem luar, uma pequena chama pode ser perfeitamente apreciada e um pouquinho de luz dissipa muitas trevas. Um pouquinho de luz consegue afastar muita escuridão. O nosso objetivo nesse mundo, de cada ser humano, indistintamente, é iluminar. E como podemos iluminar? Sendo criados à imagem e semelhança de Deus. Primeiramente, nós temos uma faísca divina nos animando por dentro, que é a nossa alma. E, em segundo lugar,
nós podemos, entre o bem e o mal, optar pelo bem, darmos a volta por cima, sobrepujarmos o mal e ainda sairmos vitoriosos no alcance de uma sintonia maior com a vontade suprema de Deus. E isso é lindo, né? Quando a gente olha para essa imagem de iluminação, o quanto que nós podemos caminhar na nossa vida aqui na Terra para essa iluminação e, ao mesmo tempo, enxergar também a nossa sombra. Claro. A partir dos erros e, de repente, de atos que não foram tão legais. Então, a capacidade, Deus nos confere a capacidade do arrependimento num poder incrível da autorregeneração. O ser humano tem uma capacidade incrível de se aperfeiçoar, de conseguir se autorrefinar. E é exatamente nessa capacidade que se centra a expectativa infinita de Deus. E o quanto é importante o nosso equilíbrio emocional, né? Para poder chegar a tudo isso e poder fazer a despedida de forma tranquila. Claro. Eu acho que isso que é importante também, né? Com certeza. O Rabino, o medo que a humanidade sente hoje, né? Ele é também consequência das forças do mal? Como que eu combato isto se esse medo está indo além do meu controle? Interessante. Um dos princípios fundamentais da fé judaica, além da crença de Deus, e na verdade flui dessa crença, esses princípios foram transmitidos pelo Todo-Poderoso, é a crença numa era ideal, onde o ser humano vai ter cumprido com a sua missão nesse mundo e dará lugar à redenção, que é trazida nos livros dos profetas, na Bíblia, etc., e com o advento do Messias. O povo de Israel ainda está esperando o último descendente do rei David, que vai ser uma pessoa de carne e osso totalmente iluminada e que vai ensinar a humanidade inteira a servir um único e exclusivo Deus, o Deus infinito, o Deus todo-poderoso. O líder máximo da nossa geração, aliás, o líder do movimento racídico Rabat Lubavitch e por extensão de todo o povo de Israel, ele procurou nos conscientizar de que nós somos a última geração do exílio do povo de Israel, que está totalmente disperso pelos 4 ventos do mundo, e somos a primeira geração da Geulah, em hebraico significa da redenção. Com atos de bondade e solidariedade humana, nós vamos agilizar ao máximo esse processo irreversível e irrefreável da revelação do Messias e, subsequentemente, da revelação de Deus. O Deus que não tem semblante, não tem corpo, mas nós vamos perceber a presença de Deus de uma forma muito mais intensa que a claridade do dia. E o que ocorre? Que há um conceito muito importante no judaísmo, que às vésperas da revelação do Messias e da redenção, o mal está agonizando, porque ele sabe que está com hora marcada para ser totalmente eliminado da face da Terra e do universo, como função de contrastar com o bem. Ele sabe disso. Então o mal está como uma fera ferida. Uma fera ferida, um tigre de Bengala, né, aquele tigre asiático, quando ele está ferido, sangrando, ele fica muito mais agressivo e violento porque ele está sentindo a dor. Então, as forças antagônicas à santidade estão agonizando. E já que estão agonizando, estão usando o seu poderio total, estão escancarando seus arsenais de aspectos negativos e antagônicos à santidade para colocar a humanidade temerosa, para fazer com que o ser humano se encontre temeroso. E, ao mesmo tempo, o propósito divino é que tudo isso ocorra. O palco, a cena, está tudo montado por Deus. E a ideia é de que o ser humano tenha uma grande
anulação, uma autoanulação. O que ocorre hoje em dia com a pandemia? A única conclusão a qual chegamos é que não chegamos a conclusão nenhuma. As informações totalmente desencontradas, um vírus mutante, que ele resiste a tudo e a todos, e os números aí disparados, e todos os países, todas as nações, como um todo, irmanadas pelo mesmo ideal do combate ao micro-organismo. Uma pequena criatura que está colocando a humanidade inteira totalmente rendida. Esse é o limiar de uma nova era, porque a redenção exige uma anulação total da humanidade para haver a predisposição em se conectarem a um Deus infinito, o único Deus todo-poderoso. Se alguém estava afastado de Deus, esse é o momento de se aproximar cada vez mais. É próprio da natureza humana, quando as pessoas sentem os seus próprios limites, as suas limitações, e quando as pessoas percebem que a natureza, que a saúde, que o corpo humano são extremamente limitados, então é próprio da alma humana, nesse momento, sentindo pesadamente esse desconforto dos limites, das limitações, recorrer a algo maior, no caso, o seu próprio Criador. E agora a gente percebe neste movimento todo que a gente não está falando de uma guerra com mísseis. Estamos falando de guerra de informação, guerra de medo, guerra de emoções. E a gente precisa resgatar tudo isso. Exatamente. Por isso que, hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas têm a sua sensibilidade ativada, aguçada, justamente para poderem salvaguardar a harmonia, a serenidade, a tranquilidade, o resgate da tranquilidade original. As pessoas padecem, carecem da recuperação, de recuperarem a paz, a tranquilidade que tinham antes desses temores de amplitude mundial. Cada um buscar Deus para poder se resgatar de verdade. Não é? É exatamente nisso que nós acreditamos, e sabemos perfeitamente que tudo, absolutamente tudo que está ocorrendo nos nossos dias presentemente é calculado milimetricamente pelo Todo-Poderoso. Tudo, o Supremo Arquiteto está orquestrando o encruzilhar dos destinos e o desenrolar dos fatos, principalmente de amplitude mundial, que mexem, que acabam afetando a humanidade como um todo. E afeta de verdade. Vamos olhar para o mundo, né? Vamos olhar para todo o planeta. Há muita intolerância no mundo, né? Inclusive a religiosa, no qual foi lembrada ontem, junto com o Dia das Religiões. Prazer te receber aqui hoje, né? Já na sequência dessa data. Como o racídico debate esse tema, intolerância religiosa? A intolerância é das pessoas em relação a outras pessoas. A intolerância é uma característica do ser humano quando não respeita o outro ser humano. Qualquer restrição que o judaísmo possa ter em relação a outras concepções religiosas ou filosóficas são somente restrições no campo das ideias, porque qualquer ser humano que esteja na nossa frente é um ser humano, é uma criatura que foi formada por Deus. Cada ser humano foi criado por Deus. E a exemplo do Adão, primeiro homem, do primeiro casal do mundo, os progenitores da humanidade, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, todo ser humano na nossa frente deve ser respeitado nos seus direitos, nos direitos de expressão, de todo tipo de expressão, inclusive a expressão religiosa, e, independentemente disso, nessa mentalidade de livre expressão, também mostramos
as nossas reservas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Segundo um dos princípios do judaísmo é a proibição da idolatria. O que seria idolatria? No Pentateuco, Deus se revela por meio de Moisés e diz o seguinte: eu quero que somente a mim sirvam os judeus, o povo de Israel, e não ao céu, não às estrelas, não o sol e a lua, e não as montanhas, os vales, as pedras, as plantas, os animais ou os seres humanos. Somente eu deva ser servido. Essa é uma restrição que existe dentro dos princípios judaicos. Qualquer ser humano, por mais que ele seja, na nossa concepção, um idólatra, ele é um ser humano que deve ser tratado como aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a nossa restrição é em relação a ideias e não a pessoas. As ideias, uma ideia modificada não é mais a mesma, é outra ideia. Mas a pessoa, mudando de ideia, ela continua sendo a mesma pessoa, somente que com outra ideia. Muito bom, né? Porque ela tem a essência dela. Exatamente. E ela tem o conhecimento dela. E claro. ela pode mudar de opinião. Claro. Não é? Quantas vezes quiser. E é isso que faz com que a gente possa estudar, né? Conhecer o outro, lidar com a diversidade, lidar com o próximo. Claro. Não é? E é o que leva também ao respeito ao outro, né? Quer dizer, eu não estou contra uma religião, eu estou contra a pessoa. Existe uma... Curioso isso. Interessante que existe uma das citações clássicas do movimento racídico é uma pergunta: o que é mais importante? Amar a Deus ou amar ao próximo semelhante? A lógica procura nos direcionar para a primeira opção, amar a Deus. No entanto, a resposta da filosofia racídica é diferente. Amar ao próximo semelhante é mais importante ainda que amar a Deus. Por quê? Porque é a forma mais sublime de amar a Deus. Amar aquele a quem Deus ama. Deus ama infinitamente todo e qualquer ser humano. Ao amarmos o próximo semelhante, nós estamos demonstrando que nós também amamos a Deus, porque nós estamos amando aquele a quem Deus ama. Bela mensagem agora, hein? Foi praticamente uma mensagem final do nosso programa. Rabino, quem quiser conhecer mais um pouco deste movimento, existem sites, livros? O que vocês indicam para... Então, nós temos milhares de sites no mundo inteiro desse movimento, em todas as línguas, entre as mais importantes, disponíveis. As palavras-chave para serem procuradas na internet são, a primeira delas é Rabat, só que é Rabat escrito igual racídico, é com CH, igual no alemão, que tem a pronúncia de 2 R's. Rabat seria Shabbat, C-H-A-B de bola, A, D de dado. Rabat é a palavra Lubavitch. Lubavitch é uma palavra que é o nome de uma cidade na Rússia, Belarus, onde começou o movimento. E a pronúncia em russo, apesar de escrevermos Lubavitch, a pronúncia em russo é Lyubavitch, que significa o quê? A cidade do amor. E é isso que a gente quer para o mundo. E é isso que Deus prega. Com certeza. Não é? A linguagem do amor. Obrigada, Rabino. Eu que agradeço a oportunidade, me sinto muito honrado em poder participar do seu programa e compartilhar essa pequena migalha do nosso conhecimento milenar. E foi só uma migalhinha mesmo, gente, porque cada vez que ele vem até a rádio é uma lição. Então, os vídeos estão disponíveis para que você ouça. Este vídeo está disponível para você ouvir de novo e pegar suas anotações. E fazer um caderninho até, né? Com certeza. Obrigada, Rabino. Eu que agradeço, uma excelente tarde. Nós estamos à véspera e vou sair correndo para passar o Shabat, o sábado bíblico. Nós costumamos, na véspera do Shabat, desejar um ao outro Shabat Shalom. Shabat Shalom. Um grande beijo a todos. Eu volto. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Toda segunda-feira, 19 horas, o Rabino está aqui
com o programa Segredos Cabalísticos. O Mundial e você vai ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Muito obrigado.